galera, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, bora para mais uma videoaula? Vamos lá então, senhores. Na nossa última aula, né, nós falamos sobre as propriedades básicas de propagação da luz e encerramos falando das características de formação de imagens do espelho plano. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas situações envolvendo o espelho plano. Vamos lá? Bom, nós vimos, né, na nossa última aula, como a figura aqui representa, né, nós temos um objeto. Esse objeto ele está refletindo luz e nós temos um espelho plano e um observador, certo? Bom, esse objeto, né, que está refletindo esses raios de luz, aqui está representado apenas 4 raios de luz, né? Esses raios de luz, ao incidirem no espelho, serão refletidos conforme a lei da reflexão que vimos na última aula. E nós vimos que a imagem formada por esse espelho, né, ela está no prolongamento dos raios refletidos, de tal forma que sempre a distância da imagem até o espelho é a mesma distância do objeto até o espelho. E outra característica é que sempre também, né, a altura do objeto ela é igual à altura da imagem. Bom, então olha só, como fica se colocarmos, né, uma palavra aí na frente de um espelho plano. Por exemplo, aqui a palavra amor, né, aqui na frente nós temos um espelho. E para a gente representar de qual lado esse espelho é espelhado, normalmente a gente usa essa simbologia aqui. A gente coloca esses risquinhos, né, mostrando que se os risquinhos estão do lado direito, então o espelho é espelhado aqui do lado esquerdo. Beleza? Bom, para a gente desenhar a imagem dessa palavra, basta a gente obedecer, né, as características de formação de imagem do espelho plano, né, que sempre a distância do objeto até o espelho é a mesma da imagem e o tamanho do objeto também é igual ao tamanho da imagem, certo? Então, se a gente escolher alguns pontinhos em cima das letras e encontrar, né, a mesma distância da imagem até o espelho, se fizermos isso para todos os pontinhos em cima de todas as letras, a gente vai ter a seguinte imagem. Olha só, Roma, né, mas com um R para o lado errado, né? Observem que se a gente dobrar, né, o plano aqui no caso seria o computador, né? Imagina que essa palavra está em cima, né, de uma folha, né? Se a gente dobrar essa folha em cima do espelho, na direção do espelho, observe que a palavra amor, ela encaixa certinho aqui na imagem dela. Então, uma técnica, né, que a gente usa para encontrar a imagem de objetos e de palavras, né, na frente de espelho plano, a gente dobra a folha em cima do espelho, na direção dele. Ok? Então, por exemplo, aqui nós temos um passarinho, né, que seria um objeto, né, não uma palavra, e o espelho plano, né? Para a gente encontrar a imagem, basta a gente dobrar a folha aqui na direção do espelho e ele vai encaixar exatamente aqui, de tal forma que todos os pontinhos em cima do passarinho, a distância deles até o espelho é a mesma, né, da distância conjugada da imagem aqui até o espelho. Nessa situação, senhores, imagine, né, nós temos aqui um objeto representado pela letra F, tá? Esse objeto ele é colocado na frente de dois espelhos que são perpendiculares. Vamos chamar o espelho da vertical de 1 e o espelho da horizontal de espelho 2, beleza? Bom, o espelho 1 ele vai desenhar a imagem desse objeto. Né? Para a gente descobrir onde está essa imagem, basta a gente dobrar o papel em cima do espelho 1, né? E aí nós vamos ter a imagem com uma inversão na horizontal. Mesma coisa aqui no espelho 2, né? Ele também vai formar a imagem aí desse objeto com uma inversão na vertical, beleza? Para a gente se orientar, vamos chamar a imagem formada pelo espelho 1 de imagem 1 e a imagem formada pelo espelho 2 de imagem 2, beleza? Agora, uma coisa bacana que acontece é que o espelho 2 ele também vai desenhar a imagem da imagem 1. Né? E a gente vai ter uma inversão na vertical, né? Se a gente dobrar o papel em cima do espelho 2,
a imagem 1 ela vai ficar desta forma aqui embaixo, né? E observem que o mesmo acontece, né, com o espelho 1 desenhando a imagem 2, que encaixa exatamente em cima aqui dessa terceira imagem. Então nós teremos aqui um total de 3 imagens, né? Aqui uma fotografia disso acontecendo, né? A Minnie sendo colocada aqui na frente de 2 espelhos perpendiculares. A gente pode ver que nós temos 3 imagens aqui da Minnie. Ah, bacana isso aí, né? Bom, agora imagine a seguinte situação. Nós temos aqui um objeto, né, apresentado por essa pessoa aí que está caminhando na direção e sentido aqui do espelho plano, né, com uma certa velocidade v0. Né? Bom, como a característica, né, de formação da imagem sempre a distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho, quando essa pessoa ela aproximar 1 metro do espelho, a imagem também vai aproximar 1 metro do espelho. Então, a velocidade VI, né, a velocidade da imagem com relação ao espelho, né, vai ser igual em módulo à velocidade V0, né? No sentido contrário, claro. Agora, a velocidade da imagem com relação ao observador, o módulo dessa velocidade vai ser o V0 mais o VI, né? Ou seja, vai ser o dobro da velocidade que essa pessoa aproxima do espelho. Né? Já aqui, pessoal, nós temos um objeto, né? Um panda, e um espelho aí na horizontal. Né? Aqui nós queremos verificar se esse panda ele consegue ver a sua própria imagem no espelho. Bom, para a gente verificar isso, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos desenhar a imagem do panda criada pelo espelho. Né? Para verificar isso é muito simples, basta a gente dobrar o papel aí em cima do espelho, certo? E aí o panda aparece aqui do outro lado, de tal forma que a distância dele até a direção aqui do espelho vai ser a mesma, né, do panda, do objeto até o espelho, é a mesma da imagem até o espelho, certo? Bom, e aí nós vamos traçar o que chamamos de campo de visão, que são retas passando a partir do observador pelas extremidades do espelho. Essa região aqui entre essas retas é o que nós chamamos de campo de visão. E todas as imagens que estiverem dentro do campo de visão, esse observador vai conseguir ver. Então, nesse caso aqui, o panda ele não consegue ver a sua própria imagem. Já aqui, pessoal, esse cara aqui, ele quer observar a imagem do seu corpo inteiro num espelho, mas ele quer o menor espelho possível para isso acontecer. Né? Qual seria o menor espelho para ver a imagem do próprio corpo inteiro? Bom, eu sei que vocês podem pensar que talvez o tamanho do espelho menor possível, né, vai depender da distância dessa pessoa até o espelho, mas não depende. Tá? O menor espelho, para a gente ver o corpo inteiro, não vai depender da distância que nós estamos do espelho. Daqui a pouquinho vocês vão perceber por quê. Olha só, aqui, né, o nosso espelho tem altura HE e a pessoa HO, a altura do objeto, beleza? Aqui, na distância da pessoa até o espelho, vamos chamar de DO, e a distância da imagem até o espelho, vamos chamar de DI, e aqui temos HI, que é a altura da imagem. Né? A gente sabe pelas características de formação de imagem de espelho plano, que sempre, né, HO igual a HI e DO igual a DI. Bom, vamos colocar aqui nossas condições de contorno, né, que seria a imagem da pessoa, ela tem que estar dentro do campo de visão dela, completamente, né, aí da cabeça dessa pessoa até o pé, mas nada
nada mais além que disso, né? Porque nós queremos o menor espelho possível para ver, né, o corpo inteiro. Então, olha só, a gente pode observar que esses dois triângulos aqui, né, o triângulo 1 e o triângulo 2, esses triângulos eles são semelhantes, né? Então a gente pode falar que o HE está para DO, assim como o HI está para DO mais o DI, né? Então a gente tem aqui essa semelhança de triângulos aí, ó. HE está para DO, assim como HI está para DO mais DI, ok? Então a gente pode desenvolver essa expressão sabendo que o DI igual a DO, né? E o HI igual a HO, substituindo fica assim, né? HE, altura do espelho, está para a distância do objeto, assim como a altura do objeto está para 2DO, né? Porque DI igual a DO, então DO mais DO vai dar 2DO. Passando o DO para o outro lado multiplicando, né? DO dividido por DO dá 1, então fica HE igual a HO dividido por 2. O que significa que o menor espelho possível para a gente ver o corpo inteiro, esse espelho tem que ter a metade do comprimento aí do objeto, né, da altura desse objeto. E a gente percebe que o tamanho do espelho não depende da distância da pessoa até o espelho. Isso porque a gente percebe que o DO, né, ele foi cancelado aqui, né? Nós cortamos os DOs aqui, então não vai depender da distância do objeto até o espelho, né? Então a pessoa aí de 1,80 de altura, ela vai precisar de um espelho de 90 centímetros para ver o corpo inteiro dela. Agora, nessa situação aqui, né, nós temos essa pessoa e um espelho, mas esse espelho está inclinado aqui com relação à vertical, né? Normalmente a gente coloca o espelho na vertical, mas agora o espelho ele está inclinado aqui, né, com certo ângulo. E aí nós queremos verificar aqui se essa pessoa ela consegue ver a imagem do pé dela, né, no espelho. Bom, primeira coisa, vai facilitar a gente encontrar a imagem desse objeto. Vamos traçar uma reta pontilhada aqui, né, na direção do espelho, como se a gente estivesse prolongando o tamanho do espelho. Tá? A imagem, a formação da imagem não depende do tamanho do espelho, né? Então a gente pode prolongar o espelho aqui para facilitar a nossa vida. E aí vamos traçar aqui uma reta partindo, né, das extremidades do objeto de forma perpendicular aqui à direção do espelho. Tá? E a gente sabe que a distância, né, do objeto até o espelho vai ser a mesma da imagem até o espelho. Então, se a gente fizer a mesma coisa com a outra extremidade do objeto, a gente consegue descobrir que a imagem desse objeto ela vai estar nessa posição, né, inclinada dessa forma. Né? Você pode perceber que todos os pontos do objeto mantêm a mesma distância do ponto conjugado, né, da imagem até o espelho. Próximo passo, vamos traçar o campo de visão. Né? A partir do observador, vamos traçar retas passando pelas extremidades do espelho, né? Essas retas aí de laranjado. Então, nessa posição, a pessoa ela vai conseguir ver da cintura até a cabeça dela, né? Mas as pernas estarão fora do campo de visão. Então, aqui a pessoa não consegue ver o próprio pé no espelho. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima videoaula. Beijo para vocês. Tchau.